Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, e o verso de número... Vamos ler a partir do verso 23. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Bom, alguém tem de estar no comando aqui, e Deus me dê esse papel. A verdade sobre ser o cabeça. Olha, a Ana e o Fernando têm uma história muito interessante. E eu tenho certeza que muitas mulheres e também homens que estão nos assistindo nesta manhã vão se identificar com essa história da Ana e do Fernando. Então vamos ver qual é a história. Ana e Fernando, quando ainda estavam na escola do ensino médio, se conheceram no grupo de jovens da igreja e instantaneamente se sentiram conectados um ao outro. Eles gravitavam um em volta do outro nos eventos do grupo de jovens e descobriram que podiam ficar conversando por horas. Eles começaram a namorar quando Ana completou 16 anos. Olha só, quando Ana completou 16 anos, eles começaram a namorar. E só podiam namorar acompanhados de outros jovens. Mas não demorou muito para que começassem a sair sozinhos. Os pais da moça apreciavam o espírito doador de Fernando e ele nunca tentou ultrapassar os limites nesse período de namoro. Ela voltava para casa no horário estabelecido pelos pais, ele a acompanhava até a porta e os dois valorizavam a pureza sexual. Eles frequentavam faculdades distintas, mas as duas faculdades não ficavam distantes assim uma da outra. Assim, continuaram o namoro, mas não de forma tão intensa como era antes. Todos esperavam que eles se casassem logo após terminarem a faculdade. E ninguém ficou desapontado, pois foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles acabaram de se formar, eles se casaram. Depois, o grupo de jovens casais da igreja compareceu a uma conferência realizada pelo Ministério Nacional, que era conhecida por seu ensino firme sobre o homem ser o cabeça da mulher. Eles davam muita ênfase, era um ensino muito forte desse ministério. Fernando levava a sério a responsabilidade de ser o líder espiritual de sua família. Fernando levava muito a sério esse papel do homem, ser o líder espiritual da família. Ele não pensara muito sobre o assunto antes, portanto, estudou os versículos mencionados por eles e comprometeu-se a ser o sacerdote de sua família. Com o tempo, a liderança de Fernando gradualmente passou a se tornar dominação. E aqui que eu quero parar um pouco para falar com os homens e as mulheres. Preste atenção. No namoro, o Fernando nunca se preocupou muito com esse assunto. Depois que participou de uma conferência onde a tônica daquele ministério que promoveu a conferência era o marido ser líder espiritual da família, o Fernando começou então a estudar todos os versículos da Bíblia que falava sobre o marido ser o líder e o sacerdote da casa. Só que a sua liderança passou a fazer com que ele se tornasse um dominador. Ou seja, havia nele uma atitude de dominação. Quando a igreja em casa que eles frequentavam implodiu por causa de brigas políticas, Fernando escolheu uma nova igreja em casa e, por assim dizer, ouviu as inquietações de Ana.
mas não se preocupou com a ideia de que ela não se sentia confortável na nova igreja. Ana, após 5 anos de casada, sugeriu algo para Fernando. E ela disse assim, ó, querido, veja bem, não temos filho e parece que jamais o teremos. Como já cursei licenciatura, conversei com o diretor da escola cristã da igreja e eles poderiam dispor de meus serviços em meio período, 2 dias por semana no ensino fundamental. E ela continuou dizendo o seguinte, assim, teríamos um pouco mais de dinheiro e, quem sabe, poderíamos doar um pouco mais para o orfanato do México. No entanto, acima de tudo, gostaria de saber que estou utilizando o meu diploma e contribuindo com algo para os outros e também para a minha própria vida. O que você acha, Fernando? Aqui começa o problema. Olha a resposta do Fernando. De forma alguma, de forma alguma. Eu sou o provedor desta casa. Você não se lembra? Eu sou o provedor dessa casa. Isso faz parte da responsabilidade que Deus me deu. Não seria o homem que Deus quer que eu seja se permitisse que você fizesse isso. Ó, é um problema sério quando o marido começa a espiritualizar as coisas, entendeu? É um problema sério quando a mulher começa a espiritualizar a coisa. Eu fico muito preocupado quando ou o marido ou a mulher começa assim, ó, Deus ministrou meu coração. Eu orei sobre isso. Aí começa a espiritualizar para tentar racionalizar uma atitude errada. Olha só o que ele diz. Eu não seria o homem que Deus quer que eu seja se permitisse que você fizesse isso. E ainda podemos vir a ter filhos. Você sabe muito bem que ainda não desistimos de tentar. Além do mais, você deveria se sentir realizada como minha esposa. Eu acho isso muito interessante. Você teria que se sentir privilegiada em ser minha esposa. Você deveria se sentir realizada como minha mulher. Isso deveria lhe bastar. É uma atitude soberba, não é? Petulante, arrogante, espiritualizada ainda. Como eu gostaria que todos os homens estivessem me ouvindo aqui, não é? Como eu gostaria que todos os maridos estivessem me ouvindo. Ela, ao perceber que havia perdido a batalha, desistiu do assunto e nunca mais o mencionou, mas esse anseio jamais abandonou seu coração. Agora, olha só o que acontece. 4 anos depois, certa manhã, ela acordou sentindo-se enjoada. Ao pensar sobre as razões desse enjoo, lembrou-se de que seu ciclo menstrual era muito irregular. Ela nem percebeu que já fazia 2 meses desde a última menstruação. Ela sorriu, mas antes de qualquer coisa, telefonou para o médico para marcar uma hora. E, para a alegria dela, o resultado deu positivo. Então aí ela vai até o Fernando, o saúda com um sorriso, e aí, assim que ele chegou em casa, né, ela mostrou para ele o resultado e juntos eles celebraram. Ana começou a sonhar com a gravidez. Os pais moravam na mesma cidade e ela se imaginou compartilhando com sua mãe essa gravidez. Ela já ficou imaginando, indo na casa da mãe, compartilhando, e a mãe curtindo junto, porque de repente seria o primeiro neto. Elas poderiam decorar o quarto do bebê juntas, planejar o chá de bebê, e a mãe poderia ficar com ela e Fernando na sala de parto. Ela já começou a se montar todo o cenário, como é que seria quando ela fosse dar à luz à criança. A vida não poderia ser mais promissora para ela. Aqui começa um outro problema. Eu gostaria que você fosse prestando atenção nesses detalhes. Algumas semanas mais tarde, Fernando chegou em casa com um enorme sorriso e com planos para jantar em um bom restaurante. Eles bateram papo durante a refeição e quando a garçonete trouxe a sobremesa, ele anunciou: Ana, tenho realmente boas notícias. Lembra-se daquele projeto que propus para expandir nossas vendas em novas regiões? Eles o aceitaram e eles querem que eu supervisione a região sudeste. Eles me ofereceram um emprego hoje e aceitei. Ela prosseguiu. Isso representa
E ele continuou para ela, tentando convencê-la, não é? Isso representa um considerável aumento de salário e passaria a ganhar um excelente salário por ano. Eles até pagarão os custos da mudança. E ela, perplexa, perguntou: mudança? Como que? Você falou comigo? Você me perguntou? Você me chamou para nós orarmos juntos sobre essa questão? Ela estava perplexa. Mudança? O que você está dizendo? E aí ele explicou: não, é óbvio. Não é óbvio para você? A sede da região sudeste será em Alabama e a companhia pagará nossa mudança. Não temos nem de empacotar as coisas. Eles enviarão profissionais especializados em mudanças que empacotarão nossas coisas e transportarão e desempacotarão. Temos apenas de entrar pela porta de nossa nova casa. Ela retrucou: mas querido, estou grávida. Mamãe mora aqui nessa cidade. Todos os nossos amigos moram aqui. Este não é um bom momento para mudar. Mas ele continuou a explicar: querida, sei o que você está dizendo, mas pensei, e olha aí de novo, e orei sobre isso um bocado. É problema, né, Pedro? Quando os caras começam a espiritualizar uma estupidez, né? É um, é um problema gente, me dá uma santa raiva, uma santa indignação. Quando eu vejo uma mulher querendo espiritualizar sua ignorância, sua estupidez. Quando eu vejo um homem querendo espiritualizar sua ignorância, sua estupidez. Não pode, gente. Aí ele vem assim, ó. Não, querida, eu sei o que você está dizendo, mas eu pensei e orei sobre isso um bocado, e essa oportunidade pode nos dar segurança financeira, podemos doar mais para o trabalho a Deus, isso permite que chegue a um patamar em que possa conseguir outras promoções mais facilmente, você jamais terá de pensar em dar aulas para que tenhamos um pouco mais de dinheiro. Percebe como ele é um manipulador? Percebe como esse marido é um controlador? Percebe como esse marido ele é um cara que não está preocupado nem um pouco com a esposa como a sua sócia conjugal? A Ana queria que você tivesse... A Ana diz assim: queria que você tivesse conversado comigo antes de aceitar esse trabalho. Isso representa um grande impacto em nós como família. E sou parte dessa família. Você tem de levar minhas inquietações em consideração, você tem que me levar a sério, você tem que pensar em mim, você tem que entender que essa decisão não pode ser tomada apenas por você. Pô. Aí o Fernando disse: eu levo suas inquietações em consideração, pensei sobre isso mesmo. Alguém teria de tomar essa decisão. Tudo bem, discordamos, mas alguém tem de estar no comando aqui. E Deus, meu Deus, esse cara mede a sua, não é verdade? E Deus me deu esse papel de cabeça da família. Aí ele espiritualiza de novo, entendeu? Eu orei, né? Eu falei com Deus. Aí foi Deus que me colocou como chefe da família. E eu precisava tomar uma decisão. Mas e a sua esposa? Não existe do seu lado? Não é importante do seu lado? Agora vamos ver a mentira. A mentira, olha só. Os papéis do casamento passaram por grandes mudanças nos últimos 40 anos, ou cerca disso. Os casamentos contemporâneos, em geral, focam mais na igualdade de condições, na discussão e no chegar a um acordo mútuo. Os papéis tradicionais tendem a focar o marido como cabeça da família, algumas vezes como sacerdote da família. Assim, o marido tem responsabilidade pelo bem-estar espiritual de toda a família e toma as decisões. Fernando é desse tipo e o seu comportamento parece mais bíblico do que contemporâneo.